Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Joe Podcast. O podcast de outro jeito, o podcast de outro mundo. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa do AJ e do GE para o período de férias. Eu sou a Hilary Leão. E eu sou o Jorge Gustavo e estamos aqui com convidados mais que especiais, né, Hilary? Com certeza. Nós temos uma dupla. Primeiro, representando a GE, ela que é filha de pastores, ativa na comunicação, líder de célula, Agatha. Oi! E acompanhando a Agatha, representando o AJ, ele que é baixista, líder de célula, discipulador e dá um glória sem parar, Vitão! Uhul! Dá um glória, Vitão? Então, bora! Então, gente, pra gente começar nossa conversa, eu quero perguntar pra vocês, pra gente ir começando do começo mesmo, literalmente. A gente sabe que a Agatha tem irmãos. E o Vitor é filho único. Eu sou filha única também e o Jorge tem irmãos. Então aqui rolou uma troca. Mas a gente quer saber o que o fato de ter irmãos ensinou pra Agatha e o que o fato de ser filho único ensinou pro Vitor. Quero que vocês falem. Vocês decidem quem começa. Começar? Pode começar. Tá. Beleza. Nossa, é muita coisa. É porque, assim, uma casa grande te ensina muitas coisas. Uma delas é paciência, em nome de Jesus. E você aprende muitas coisas, tanto com as pessoas, com conviver. Então, com os meus irmãos, em específico, eu aprendi a ter paciência, amor, carinho, em demonstrar realmente amor, porque eu sou uma pessoa meio... não seca, mas eu sou uma pessoa meio fechada. Então, assim, a minha irmã, ela gosta de abraço, ela gosta de momentos em família, ela gosta que você olhe pra ela e fale que linda que você tá. Então, realmente me ensinou a realmente falar aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, demonstrar amor e carinho pelas pessoas. Claro, outras coisas também, mas o que me vem na mente é isso. Boa, e você, Vitão? Eu me identifico muito com a Agatha nessa questão de... eu também. Eu não gosto muito de pessoas pegajosas. Minha mãe, às vezes, fica muito abraçada comigo. Mãe, eu te amo, mãe, mas um pouquinho de longe. Eu te amo, mas... E o que eu aprendi sendo filho único, eu aprendi principalmente a depender de outras pessoas também. Porque eu acho que você vive numa individualidade muito grande, sabe, sendo filho único. Você tem toda a atenção em casa. É um mito esse negócio de você tem tudo. Não. A gente tem todo o amor do mundo, mas nem sempre a gente tem tudo, né? Mas eu aprendi a depender mais de pessoas, sabe? E hoje eu louvo a Deus porque eu tenho irmãos mais velhos na minha vida. Por exemplo, o Jorge, né? Uma pessoa que Deus usou como balizador e usa como balizador na minha vida. Então, realmente, ser um filho único, eu tenho aprendido a depender mais de pessoas. Me ensinou Muito bom. Essa questão de ser filho único, eu também sou, né, como eu falei, e a gente vê assim, eu tinha uma dificuldade de depender das pessoas, tipo, de saber que eu precisava de outras pessoas para me ajudarem, porque é isso, eu também sempre tive muito amor dos meus pais, mas não é que eu tinha tudo, tipo, pedi agora e vou ter agora. Não, mas a gente acaba crescendo um pouco muito independente. A gente brinca sozinho. Meus pais brincavam comigo, óbvio, mas durante muita parte do tempo a gente se diverte sozinho. A gente aprende a fazer as coisas ali, né? Porque muita vez, por exemplo, a Agatha, né? Que tem a Rebeca, que é a irmã mais nova. A Rebeca pede ajuda pra Agatha. Ele, me ajuda nisso. Então, o filho único acaba desenvolvendo isso. Então, é muito legal ver como que cada pessoa funciona. Boa. E o Vitão já começou falando que a igreja, né, te proporcionou ter irmãos mais velhos, né? Sim. Então, fala da igreja agora. Como que vocês chegaram no alcance? Em que momento Vitão decidiu vir pra cá e a Agatha também, né? Começando pelo Vitão, conta a tua história aqui dentro. Só, Jorge, abrindo um parênteses rapidinho aqui, Por favor. Voltando rapidinho à pergunta do início, eu lembrei de uma frase do Hernandes Dias Lopes, quando ele fala que gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Boa. Sabe? Essa é uma verdade que tem realmente trazido muita paz pra mim. Eu tenho aprendido a depender de pessoas, né? É difícil depender de pessoas, como você falou, mas eu tenho aprendido isso. E pode repetir, por favor, Jorge? Como você chegou aqui no alcance, Vitão? Tá, beleza. Pra quem não sabe, eu era da Bleia, né? Eu era da Bleia antes, me batizei em 2014, 2/6/2014. E de lá eu vim caminhando com Jesus e eu vi que deu meu tempo lá, onde eu congregava antes, e vim pra cá. Eu vim com o Matheus, pra quem já conhece Matheus Olotti, né? Um abraço, Matheusão! E eu vim com ele. E a princípio nós íamos para a Comunidade Cristã de Curitiba, para a CCC. E eu lembro que a gente estava naquela dúvida, né? Naquele impasse, a gente vai ou não vai para lá, né? E tal. O pessoal muito legal. Mas eu lembro que no culto de sábado a gente chegou e foi orar. Quando eu dobrei meus joelhos e fui orar, o Senhor falou para mim: você vai para Alcance Pinhais. Aleluia. Ele falou nítido comigo.
Louvado seja Deus. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Eu falei, Mateus, eu tô indo, irmão. Ele falou, então vamos. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu me identifiquei muito, porque eu me identifiquei com os louvores. Eu falei isso pra Fer, pro Hudson, um abraço também. Eu me identifiquei muito com os louvores, sabe? E eu cheguei, foi muito bem acolhido também, entrando nas células. O Jorge me acolheu muito bem. Eu lembro quando eu conheci ele, conheci os meninos também. Então, foi realmente dessa forma que eu entrei ao Alcance, né? Eu lembro que eu vim num culto de domingo sozinho pela primeira vez e gostei demais. E eu digo assim que o que marcou minha vinda para Alcance foi a direção de Deus. Deus me direcionando assim. E há quanto tempo já, Vitão? Quando que Faz isso 2 aconteceu? anos, vai completar 2 anos em fevereiro. Se eu não me engano, 21 de fevereiro. Legal. Eu, na verdade, estou aqui desde cedo, né? Eu vim aos 5 anos. E é muito engraçado, porque uma pessoa que cresce na igreja, os meus pais, né? Porque eles eram desviados, o meu pai principalmente. Mas... Bastante. Deus fez a obra, gente. Não, brincadeira. Não, mas os meus pais eram desviados, eles vieram para Alcance, mas a minha mãe, ela sempre foi da quadrangular. Então, mesmo pequena, por mais que... a gente não entende muito quando a gente é pequeno, mas então, eu sempre fui da igreja, eu sempre tive um lar cristão. Então, é muito engraçado, porque o processo de uma pessoa que cresce dentro da igreja é muito diferente, né? Às vezes a gente tem a ideia de que uma pessoa que cresce na igreja tem mais o Senhor, ferve mais, não sei o quê, e nem sempre é assim. Eu vejo por mim mesmo, eu tive momentos bem delicados na minha vida, principalmente ali no 8º ano, eu tinha uns 12 anos por aí, e mesmo crescendo na igreja, ela foi realmente, sabe, fundamental para mim, assim, porque eu era pequena, então eu vinha na igreja, eu escutava salinha, na época era salinha, hoje é Alcance Kids, mas na época eu escutava a palavra do Senhor, eu prestava atenção nos cultos, e até é engraçado que esse tempo atrás eu estava conversando com as minhas amigas, e eu lembro que quando eu era pequena, toda vez que tinha que aceitar Jesus, tipo, os tios perguntavam nessa linha, quem quer aceitar Jesus? E daí umas crianças iam lá pra frente. Eu sempre ia, gente. Porque na minha cabeça eu ficava assim, gente, se não foi genuíno na primeira vez que eu aceitei, e Jesus voltar e eu ficar. Então, tipo assim, toda vez, eu acho que, sei lá, umas 10 telinhas diferentes eu aceitava Jesus. E o processo foi diferente, né? Então, a igreja realmente me ajudou muito. Por mais que eu sempre estive, eu falo que eu realmente me tornei cristã a partir do momento da pré-adolescência para a adolescência. Que foi quando eu comecei a ter entendimento sobre as coisas. Foi quando eu comecei a sentir mais fome. E eu lembro que quando eu era criança, você sente o mundo espiritual de uma forma diferente. Você sente muito, né? Se o Senhor se move, é muito intenso. Você sente, você chora e você quer ficar ali o resto da vida. E quando você vai crescendo, isso às vezes vai se perdendo. Mas quando a gente vai crescendo, também vai trazendo entendimento, né? O culto racional. E pra mim, a igreja, tipo assim, por mais que eu tenha vindo muito cedo pra igreja, realmente o momento em que eu comecei a me envolver, o momento que eu comecei a estar realmente, ser igreja, não só estar na igreja, mas ser igreja, foi ali pela pré-adolescência, mais ou menos. E você tem quantos anos hoje? Eu tenho 17. E você, Vitão? 23. 23. A gente acabou não perguntando no começo. Pois é, a gente não perguntou a idade. Mas muito bom ver a experiência de vocês. E a gente sabe que vocês dois servem na igreja, estão ativamente aí. Então, se vocês quiserem falar também que áreas vocês servem, mas a gente queria saber como que a igreja vai estar presente no futuro de vocês. O que vocês têm planejado? Queremos saber. Quer começar? Quero. Então, eu sirvo na área de comunicação, eu sirvo, então, na fotografia e na transmissão dos cultos. E, cara, é muito engraçado porque eu conheci muito mais de mim servindo. Porque, assim, às vezes a gente sabe que a gente tem algumas habilidades, às vezes a gente sabe que a gente gosta de alguma coisa. Mas quando a gente coloca isso em prática, quando a gente tem pessoas do nosso lado nos ensinando, por exemplo, a igreja, a gente tem o Carzino, né, que é um fotógrafo experiente, incrível o trabalho dele, e ele realmente ensina aquilo que ele sabe? Então, através da igreja, eu aprendi muitas coisas, e eu vejo hoje na minha vida, olhando, eu tô na fase de escolher realmente qual profissão eu vou seguir, o que eu vou fazer na minha vida daqui pra frente, são 4 anos, e eu vejo, cara, se não fosse eu servindo na igreja, me conhecendo através do servir, eu não saberia hoje pra qual caminho seguir. Eu sei que hoje eu quero ir pra área de comunicação, não dei um martelo ainda em qual faculdade em específico, mas eu sei que eu quero ir pra área de comunicação. E isso foi a igreja que me mostrou, realmente foi o servir que me direcionou pro caminho, sabe? Que realmente Deus usou a minha vida pra me mostrar, é aqui que eu te quero. Então, é basicamente isso. Falou do Carzino, né? Aproveitar. Abraço, Carzino! Abraço, Carzino! Inclusive tá aqui atrás da gente. Abraço, Carzino! Puxa, abraço de verdade aí. E você, Vitão?
Eu sirvo hoje no Ministério de Louvor, né? Sirvo também no Connect. Eu fiz o Connect afunilando mais para recepção. Eu gosto muito de ter contato com pessoas, sabe? Então, mas também sirvo no estacionamento. E só dando um parênteses, servir, acho que trabalha muito o meu ego, sabe? Porque é difícil estar no estacionamento quando você queria estar aqui dentro, né? Sendo visto, entre aspas. Então, trabalha muito o meu ego, tem me ensinado realmente a ser mais humilde, como Jesus é humilde, né? Esse ato de ser servo. Eu lembro de João 13, quando Jesus vai dar a última lição para os discípulos. Ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele senta à mesa, ele tira a túnica, começa a lavar o pé de um por um e secar os pés. O interessante é que esse ato era um ato do escravo da casa, sabe? Então Jesus, ele se faz servo, ele se faz o escravo da casa lavando os pés de todos. Tanto que Pedro não quer nem deixar lavar o pé, né? Pedrão, você não entende, mas depois você vai entender. Então Jesus tem me ensinado isso. E a Hilary perguntou como vocês se veem mais no futuro servindo. O que arde no meu coração é integralidade. Meu sonho é ser um pastor. Eu já tentei várias coisas. Tentei fazer psicologia, letras, tentei arquitetura e urbanismo. Mas Deus sempre me redirecionava, sabe? Eu não consegui me ver fora. O Jorge até me conhece, meu discipulador, ele sabe as crises que eu enfrento. Jorge, parece que nada acontece. Mas nesse período eu me vejo realmente um pastor em tempo integral. Creio que isso vai acontecer, mas é um processo, né? É um processo bem longo. Mas basicamente é isso. Ministério de Louvor, sirvo no Connect, ajudo também no Mídias AJ. Aleluia. Mário, um abraço, Mário. Um abraço, Mário. Abraço, Mário. Eu sirvo no Mídias AJ também. E acho que talvez não conte para a questão, mas eu sou auxiliar também de célula do Jorge, né? Conta, tudo que é serviço aqui na igreja Aleluia. conta. Tudo tá contando. Então, Eita, glória. e por enquanto eu creio que são essas. Não me lembro mais de nenhum. Acho que é por aí. Acho que foi uma lista grande aí de serviços de vocês dois, né? Esse Então, povo aqui é muito servo, né, são Jorge? sérios. Fica a dica, Aqui- se você não serve ainda no voluntariado, manda aqui seu nome, se inscreve em algum canal, em algum lugar, porque você tem que servir. Né? O nosso pastor falou no primeiro episódio sobre serviço. Então, o serviço é servindo que a gente descobre o que a gente tem que fazer, né? Como a Agatha falou ali no começo. E até interessante que ele falou sobre a célula. E, gente, eu acho que a célula é um dos momentos em que a gente mais aprende. Eu sei que no culto de domingo, no culto da Jota e da Gé, a gente aprende muito. Mas na célula é tão direcionado. E é um grupo menor de pessoas. A gente conversa, a gente tá ali com pessoas que realmente ensinam a gente coisas. E a gente aprende muita coisa, ensina muita coisa. E é incrível, assim. Hoje eu sou líder de célula. E eu vejo pelas minhas meninas. É muito engraçado porque quando eu era só membro da célula, eu não reparava o quanto a gente presta atenção no líder, o quanto o que eles falam realmente importa. Mas quando eu fui para líder, eu olhava as meninas me olhando durante, eu falava, Senhor Jesus, me guia, Pai, porque se eu falar alguma coisa, eu sei que elas prestam atenção e a gente ensina. E é muito louco, porque a gente aprende coisas que muitas vezes a gente nunca ia aprender se a gente não estivesse realmente servindo ativamente, né? E é maravilhoso o que o Senhor faz através do servir na igreja, né? Glória a Deus, hein? Não, glória a Deus. Amém. É até legal você perguntando o que ela falou. Por favor. Ela falou sobre a questão, né, de você ter contato com pessoas, porque quando você olha lá Paulo falando a Timóteo, né, sobre os diáconos, ele diz que sejam pessoas irrepreensíveis, né? E se encaixa muito nisso. Até, por exemplo, para alguém que está assistindo, talvez tenha esse desejo pastoral também, então sirva. Porque você vai ter contato, né? Eu tô pensando até em entrar pro Ministério Infantil agora. Sério, começou a arder no meu coração. Porque você começa a ter contato com várias pessoas e as pessoas realmente começam a ver que você tem um caráter aprovado, né? Conversando com o pastor Wellington, o pai da Agatha, ele falou, cara, diácono é uma pessoa que aí não sabe. Aleluia. Alguém que aí não sabe, já tá servindo, já tá no corpo e não sabe. Olha só. Entende? Então, é realmente isso. Glória a Deus, hein? Amém. Seguindo aqui com a nossa pauta, agora a gente vai entrar em curiosidades, né? A gente quer saber um pouquinho mais de vocês, né? Eu conheço o Vitão, como ele falou, eu sou discipulador dele. A Agatha eu conheço que a gente já serviu junto na comunicação, na dança, inclusive, né, Agatha? A gente já dançou junto. Há um tempo atrás a gente dançava junto. E eu quero saber de vocês, o que vocês fazem no tempo livre? Tem tempo livre? Porque o Vitão quer até servir no Ministério Infantil, ele tá arranjando um dia na semana dele. O Vitor tá no recorde. Se tinha tempo livre, ele quer servir mais. Mas falando de verdade agora, o tempo livre, o que vocês fazem?
Ai, gente, no momento eu tô trabalhando, glória a Deus, mas quando eu tô no tempo livre eu geralmente durmo. Eu não sou muito fã de assistir, eu tenho um problema com coisas que se prolongam muito tempo, em questão de assistir. Assim? Eu gosto de minissérie, eu gosto de, tipo, algo curto. Ou, por exemplo, tipo, séries que são lançadas em um ano, que eu assisto uma temporada, daqui a um ano eu assisto outra. Mas eu tenho bastante problema com coisas, tipo, série de 8 temporadas, 29 episódios, cada episódio 1 hora. Não. Então, eu geralmente leio muito, eu durmo muito e é basicamente isso. Eu passo bastante tempo com a minha família também. A vida dos meus pais é bem corrida, então todo tempo que a gente tem livre a gente passa junto, a gente assiste alguma coisa, joga, conversa. Geralmente a gente conversa, a gente gosta de falar bastante, então é basicamente isso. Então, para falar um pouquinho do meu tempo livre, acho que eu vou falar um pouco mais da minha semana, né? Pra gente entender onde que se encaixa essas coisas. Eu trabalho com meu pai, eu sou pintor automotivo, né? Trabalho com meu pai desde os... Eu ia pra oficina com ele desde os 12 anos, mais ou menos. Então, cresci junto com ele ali. E a minha rotina de segunda a sexta, basicamente, eu acordo pela manhã, né? Me tiro um tempo com o senhor e vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar cerca das 8h30 até meio-dia, venho para casa almoçar e volto pro trabalho novamente 1 hora, da 1 às 6. Vitor, o que você faz nesse tempo à noite que resta? Eu separo esse tempo para buscar o Senhor. O Jorge sabe disso. Eu gasto ali, às vezes tomo um café, tomo um banho, e eu gosto muito de separar aí pelo menos 1 hora e meia de oração, e depois Bíblia e oração até o sol nascer, quando não tá dormindo, né? Então, sério, Vitor, sim, essa é a minha vida, o Jorge sabe, essa sou eu. Eu tô me debruçando nisso de cabeça, tô estudando profundamente Mateus agora, então todo dia eu separo pelo menos 1-2 horas da minha noite lendo a palavra, realmente indo mais fundo. Terminei João recentemente, né, vendo bem sistematicamente. E isso que eu faço no tempo livre, eu busco a Deus. Aí no final de semana, geralmente, né, tem os discipulados, agora tem grupo de corrida no parque, #vamos lá. Mas no tempo livre eu costumo também assistir um filme, estar com meus pais. O pastor Marcelo tem me incentivado muito a isso. Um dia eu sentei com ele, né, eu tava numa crise, né. Aí ele falou, Vitor, sabe o que você precisa, cara? Eu falei, o quê, pastor? Ser mais leve. Falei, uau, como assim ser mais leve? Seja mais leve, cara, assista um filme, leia uma ficção. Falei, nossa, que simples, né? Eu sou igual a Agatha, eu não consigo assistir coisa longa, assim, não. Pra mim é um filme, porque acabou, não tem mais, vamos pra próxima. Agora, pegar uma série, assim, muito comprida, eu não consigo. Mas é isso que eu costumo fazer nos tempos livres. Eu gosto muito de estar com pessoas, então prezo muito tempo com os meus amigos, tomando um café e conversando, jogando conversa fora. E basicamente é isso. E geralmente também viajar, né? Viajar quando dá final de ano, ou no meio de ano, independente. Mas basicamente é isso. Muito legal. Um fato, eu não gosto de série longa, mas eu amo livro longo. Então, tipo assim, eu amo sagas, eu amo livros de 1000 páginas. Meu coração. Sério, eu gosto. Muito. Mais uma curiosidade aí, viu? Curiosidade dentro da curiosidade. E vocês já falaram aí, a próxima pergunta já era sobre livros, mas eles já falaram, porque eles já entregaram que eles são leitores. Então a gente quer saber qual que foi o último livro que vocês leram. Ai, Senhor. É tão difícil a Não pergunta. vale a Bíblia? Não. Bíblia todo dia, Bíblia não vale. Esse é o pão diário, então. Senhor, meu último livro... A gente vê que vocês sempre postam nas redes sociais os livros que vocês estão lendo. Então a gente quer saber Eu posso falar primeiro? Pode. O meu último foi A Cultura do Jejum, do pastor Luciano. Fantástico. Inclusive, o pastor Luciano que está assistindo a gente, com certeza está assistindo a gente, né, pastor? Um abraço. Receba um abraço nosso, pastor. Fantástico. É muito lindo porque são 300 e poucas páginas, se eu não me engano. Ele escreve junto com um doutor chamado Aldrin Marshall. E esse doutor, ele traz toda a base também, né, a questão ali fisiológica, né, toda a base médica para a questão do jejum. E é muito lindo porque como ele traz dizendo assim que o jejum, quando você olha para a palavra de Deus, não existe nenhum lugar, jejue, você é obrigado a jejuar. Não existe, mas Jesus jejuou, os profetas jejuaram. Né? Quando você vai ali em Mateus 5, Jesus diz assim, quando jejuardes, quando orardes, quando deres esmola. Se você disser, Vitor, mas não precisa jejuar, então você não precisa orar também, não precisa dar esmola. Né? Esse quando é sempre que vocês praticarem. Então Jesus entendia que isso deveria ser praticado. Paulo jejuou, Jonas jejuou para libertar Nínive. Né? Então, livraço. Me delonguei um pouquinho, mas livraço. Pastor Luciano
é um mestre, né, gente? Mas- Pastor Luciano. O último livro que eu li foi um do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, e é maravilhoso. C.S. Lewis é uma leitura mais lenta, assim, porque ele é um cara muito inteligente, e o livro dele, gente, é maravilhoso. São 100 páginas, 200 e poucas páginas, não é muito comprido, mas é um livro que você demora aí, tipo, uns 15, 20 dias para ler. E é maravilhoso. O livro ele vai falar sobre moral, ele vai falar sobre como a gente vai destruindo a moral e falando, tipo, isso daqui não tem nada, isso daqui não tem nada a ver, mas esse é só um pecadinho, né? Tipo, e a gente vai desconstruindo isso, e daí, de repente, tem uma frase que eu gosto muito que ele vai falar, tipo assim, você é vazio, você fala pra todo mundo ser vazio e espera que a geração esteja cheia. Então, tipo assim, foi incrível, ele me quebrou completamente, e todos os livros do C.S. Lewis é um escritor que eu gosto muito. Eu gosto de pensar, de você ler um capítulo, daí você fechar o livro e você ficar olhando pro texto e falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? E ele é um escritor que nos proporciona isso, e esse livro é maravilhoso, e eu recomendo. Demais. E agora, vocês já falaram o último que vocês leram. Mas a gente quer saber, de todos os livros, que a gente sabe que são muitos, que vocês já leram, qual que vocês mais recomendam? Jesus. Vocês têm uma chance de recomendar um livro pra uma pessoa. Pode ser um, não pode ser três. Só um. Apenas um. Só um. Aqui, Vai ler a Bíblia? né, Jorge? Aqui é firme, é um só. Um só. Vale a Bíblia? Fora a Bíblia. Fora a Bíblia. é o pão diário nosso. Já falei isso. Bíblia. Bíblia Tá, todo um dia. livro... eu posso recomendar um que seja cristão e outro não? Não, apenas um livro. Só um. Ele tá querendo quebrar as regras aqui. Tá, deixa eu pensar. Ai, Jesus. Eu acho que eu vou recomendar 1994, 94? do George George Orwell. É Nossa. maravilhoso. É maravilhoso, Caramba, que gente. recomendação, hein? Eu vou recomendar ele. É maravilhoso. Meu Deus. É ele. Querem que eu fale por quê? Ou... Conta um pouquinho. Não, porque assim, gente, eu amo distopias, e esse livro em específico, o George Orwell, na verdade, ele é ótimo em fazer críticas sociais e políticas. E esse livro, ele faz muito isso em relação ao comunismo. Então, tipo assim, ele vai mostrando como de fato seria uma sociedade comunista. E ele mostra tudo, ele pega um personagem que não é comunista, entre aspas, não tem como você não ser comunista, mas enfim, não é comunista, e daí ele vai mostrando a vida desse personagem, como que funciona a sociedade, e daí ele vai fazendo críticas, e é maravilhoso, porque quando você vai lendo, você vai fazendo analogias, tipo, críticas contra o racismo, críticas contra ideologias, críticas contra políticas, isso e aquilo, e a escrita é fluida, quer dizer, não tanto porque ele é um escritor muito inteligente, então ele coloca bastante coisa que você tem que quebrar a cabeça, mas é uma escrita gostosa, é uma escrita que te faz quebrar a cabeça, te faz olhar para muitos pensamentos que às vezes a gente tem, que a sociedade coloca na nossa cabeça, a gente nem sabe que está ali dentro, mas daí quando você abre o livro e você vai lendo, você vai se deparando com isso, e é maravilhoso. Então, 1984 de George Orwell. Caramba, hein? Eu só não li ainda. Você já leu, Anotando. Jorge? Esse Não. eu conhecia, mas... Eu já vi acho Ele que é alguns meio pedaços grandinho, só. mas é muito bom. Muito bom. Tá na lista agora. Tá na lista. Todos nós. Tá na lista. Um livro que eu já li e recomendo, De Dentro pra Fora, do Drummond Lacerda. Ele escreve junto com a Raquel Cabral, que é a esposa dele. Infelizmente, Drummond partiu, né? Está com o Senhor. Mas é um livraço. Por quê? Eu vejo assim que um livro ele causa impacto ou não na nossa vida de acordo com o período que a gente está passando. Sim. Sabe? E o De Dentro pra Fora, ele chegou bem no momento que eu estava sendo transformado por dentro. Ainda estou sendo transformado por dentro, né? Jesus está me pegando por dentro ainda. Mas é lindo porque ele fala, ele usa muita, ele é muito bíblico, né? Ele fala que como que diz? O coração alegre formoseia o rosto, né? Isso vai dizer lá, se não me engano, em Provérbios. Então, é primeiro uma ação interna para depois externa. Primeiro cremos, depois confessamos com a boca para a justiça. Então, primeiro a esse crer do coração e depois ao confessar. Então, ele vai tratar no livro inteiro como Deus primeiro faz uma obra dentro de nós para fazer através de nós. Como ele se preocupa primeiro em trabalhar em nós, né? E como esse trabalhar em nós exige um permanecer, né? Quando nós olhamos para João 15, Jesus vai falar lá sobre a videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os samos, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. O interessante é que a palavra permanecer ali em João 15 aparece cerca de 12 vezes e fruto aparece cerca de 7 vezes. O que a gente aprende com essas palavras-chave? Que sem permanência não vem fruto. Eu preciso permanecer para que haja fruto, né? Então essa permanência é dolorida, essa permanência é difícil, é Deus trabalhando a gente por dentro, né? Mas tudo que Deus faz dentro de nós, uma hora vem à tona, vai vir para fora, né? É só um tempo. Então é um livro que me marcou muito.
E eu tô sendo injusto porque tem um que eu tô lendo agora, mas eu não vou dar spoiler. Que acho que tá superando esse de Dentro pra Fora. Caramba, com certeza foram indicações que o pessoal de casa anotou e vai ler, porque são livros sensacionais, De Dentro pra Fora e 1984. Isso. Acho que acertei agora, né, Hilary? Agora foi. Boa. Na hora acho que era eu que tinha errado antes. Eu tinha falado 94, mas é 84. Mas deu certo. E agora, antes da gente ir pro nosso último bloco, tem mais uma pergunta nas curiosidades. E eu quero saber, vocês vão fazer um aniversário e vocês têm direito a escolher um penetra para a festa de vocês. Uma pessoa que vocês estimam, se inspiram, pode ser alguém famoso, de longe, de perto. Quem você gostaria que fosse o penetra da sua festa de aniversário? Eu amo essa pergunta, acho ela muito genial. Eu não saberia responder também. Mas... Eu também acho que eu não saberia Qualquer responder. pessoa? Qualquer pessoa. Famoso. Ah, Jesus não vale, né? Tem que ser outro. Jesus todo mundo queria. Um penetra que eu convidaria para a minha festa, eu acho que o pastor Hernando Dias Lopes. Caramba! Seria um privilégio. Muito crente o Vitor, é Não, muito crente. é verdade. Eu fiquei pensando porque, cara, imagina você poder sentar com ele, sabe? Sim. Eu não falei... Festa, a gente quer... Festa? Mas pode ser, Vitor, pode ser. O Vitor vai falar, mas não era eu convidado? É minha festa. É a sua festa, tá certo, boa. Da festa dele que é fogo. Nossa. Não, mas seria um baita convidado, falando sério. É Aham. verdade. certeza. É verdade. Tá, mas valeu essa resposta? Valeu essa resposta. Claro que Você valeu. falou, tá valendo É aqui, que, né? é que ele é muito crente, né? Ele escolheu ele o Hernandes. Não, eu acho assim, eu acho legal, só dando um adentro, porque o Hernandes é aquele pregador que prega em qualquer lugar. Ele tá numa batista, ele tá numa presbiteriana, tá numa assembleia, sabe? Aquele pregador que ele tem ética para se portar em qualquer local. Que massa. Né? Então eu admiro muito nisso. E eu não citei nossos pastores porque eles estariam com certeza Já na serão minha convidados. estariam na minha festa. Mas eu creio que o Hernandes Dias Lopes. Baita. Demétria. Olha Eu queria ela na minha festa de aniversário. Gente, seria incrível aquela Inclusive, mulher. manda um abraço pra ela que ela tá assistindo a gente. Ai, que saudade! Ai, me Ela já é um pouquinho mais fácil dela aí, que a gente já conversou. Minha então. amiga, minha best. Nossa amiga, nossa amiga. Que massa, boa. Então agora a gente vai passar para o nosso momento esperado, nosso momento tão aguardado, que é as nossas perguntas Joe, ok? Então a primeira pergunta é: se você pudesse mudar alguma coisa que já aconteceu, o que seria Na sua vida. na sua vida? Eu acho que eu mudaria entre os 11 e 12 anos. Eu entendo que é uma questão de, tipo, todo mundo vai passar, porque adolescência, pré-adolescência, enfim. Mas entre os 11 e 12 anos, eu me afastei um pouquinho da minha família. Eu teria mudado isso. Hoje, aos 16 e 17, eu vejo a importância da minha família e o quão bom e o quão gostoso é estar com eles. Então, eu gostaria de ter aproveitado isso mais cedo, sabe? Nessa fase em específico, que era onde eu precisava deles, eu teria mudado isso. Eu teria me aproximado mais, ao invés de ter me distanciado. Eu teria estudado mais. Eu tenho 23, mas eu lembro que todo o meu ensino médio eu nunca gostei de estudar. Eu ia pra escola assim e tal, mas minhas notas eram médias, eu gostava de conversar. Eu era da turma do fundão, assim. Então eu não era de bagunçar, de se respeitar professores, nada disso. Mas eu teria estudado mais, talvez no colégio particular. Talvez um estudo o dia inteiro, não ter começado a trabalhar tão cedo. Sei que os planos de Deus são perfeitos e tudo que aconteceu me mudou para ser quem eu sou hoje. Mas eu teria estudado mais. Com certeza. Estude mais. É bom estudar. Fica a dica, pessoal. Pergunta: se você descobrisse que Jesus volta amanhã, o que você faria hoje? Posso ir? Pode Por favor. Eu iria, eu não sei se numa praça, mas eu iria num lugar movimentado, talvez no centro de Curitiba, com uma plaquinha, escrito algo do tipo, se você não crê em Deus, venha falar comigo. Ou se a igreja já te machucou, venha falar comigo. Algo nesse sentido, que fosse mais evangelístico. E eu oraria, obviamente, e ficaria... Se eu soubesse, tipo assim, Jesus vai voltar dia tal, então eu ficaria até esse dia jejuando, para que um dia antes, em específico, eu possa alcançar mais vidas. Porque eu acho que, assim, as pessoas que estão perto de nós, a gente pode alcançar durante o nosso dia a dia. A gente tem o privilégio de alcançar todos os dias. Mas às vezes tem pessoas que não têm o privilégio de ter alguém e não têm a oportunidade de ter alguém perto, alguém de confiança, alguém que talvez elas possam realmente desabafar sem medo, sem vergonha, sem ansiedade. Alguém que elas possam desabafar e falar, olha, eu me magoei com isso, eu não acredito em Deus por causa disso, e que alguém que possa realmente saber ser usado. Então eu gostaria de ir numa praça movimentada com essa plaquinha e me deixar ser usada pelo Espírito, para alcançar vidas de gente que talvez nunca seja alcançada.
Nossa, interessante essa pergunta, Jorge e Hilary. Principalmente porque a gente deve viver com essa urgência no coração, sabe? E às vezes não sempre, eu preciso me recolocar no eixo, né? Senhor, me recoloque no eixo, porque nem todo dia eu tô com essa urgência. Parece que Jesus vai, sabe, demorar bastante. E qual que é o problema disso? A gente não avança em pregar para o nosso próximo, né? Às vezes a gente tem um contato com uma pessoa pela última vez na nossa vida, a gente nunca mais vai ver a pessoa e tá tudo bem, sabe? Então essa urgência de saber que Jesus voltaria amanhã, eu tentaria alertar o máximo de pessoas possíveis. Não sei, um Reels no Instagram, uma praça de atingir só um pouco de pessoas, né? Talvez um Reels no Instagram ou uma live no YouTube. Gente, entrem aí. Eu tentaria avisar o máximo de pessoas que ele voltaria amanhã. Então, agora mais uma pergunta. A gente sabe que vocês são jovens ainda. Todos nós somos jovens aqui, né? Mas a gente quer saber um conselho que vocês dariam para vocês mesmos, só que mais novos. Legal. Eu acho que eu falaria para mim perder menos tempo com coisas tão fúteis e me concentrar naquilo que realmente importa e realmente me aprofundar naquilo que realmente importa e não dar tanta importância assim para situações tão pequenas. É isso. E passar mais tempo com a minha família. É isso. Nossa, que pergunta difícil, hein? Parece tão simples, mas eu acho que volta aquela outra pergunta que vocês fizeram. Eu falaria, Vitor, estude mais. Estude mais. Porque... até o que eu disse que aquele momento parece meio, sei lá, fora da pergunta, mas tudo que aconteceu forma o Vitor hoje, sabe? Eu não teria um testemunho como eu tenho se não fosse aqueles anos de colégio tudo meio torto, sabe? E indo pra igreja com meus avós e etc. Então, eu acho que volto para aquela minha resposta, Vitor, estude mais, sabe? Porque naquela época o Vitor queria só andar de skate, comer pouco mortadela. Era o Vitão das antigas. Então, eu acho que eu daria esse conselho. Cara, estude mais, né? Estude mais, funile mais nisso. Por mais que você não goste tanto agora, vai fazer uma diferença enorme depois. Boa. Mais uma pergunta. Qual acontecimento bíblico você gostaria de vivenciar? Pensa que tem uma máquina do tempo aqui agora. Você pode escolher apenas um evento e presenciar com seus próprios olhos alguma coisa da Bíblia. O que seria? A morte de Paulo. Caramba. Essa é inédita aqui, né? Essa é inédita, essa não foi ainda. Tanto que a Bíblia não relata, né? Você vai ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo está se despedindo. E é muito lindo porque Paulo ele morre em cerca de 64, né? A palavra diz que há um incêndio, e, se eu não me engano, em Roma. E Nero acusa os cristãos de começar esse incêndio. E Paulo, provavelmente, né, Hernandes Dias Lopes vai falar sobre isso, ele é acusado de ser um dos líderes da revolta. E Paulo, ele é sentenciado. E é muito lindo quando você vai ler 2 Timóteo, capítulo 4, né? E ele diz que, na minha primeira defesa, ninguém me acompanhou. Ou seja, Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha direito de defesa. Mas ninguém... Pensa, Paulo pregou para milhares de pessoas. Para milhares de pessoas. E na minha primeira defesa, ninguém compareceu. Mas ele diz, mas o Senhor compareceu. Aleluia. E me revestiu de forças. E eu fui salvo da boca do leão. Né? Então você vê ali aquele final e o Hernandes Dias Lopes próprio, ele faz uma simulação de como seria a morte de Paulo. Provavelmente o soldado pegasse o molho pesado de chaves com a mão, pegasse com a outra, né, uma tocha e ia diante daquelas prisões de Roma, né, gritando, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Aí ele, sou eu. Aí ele abre aquela cela, leva Paulo até o local, posiciona a cabeça de Paulo, ergue a espada de Roma ali tosa a cabeça para um lado, corpo para o outro, morre ali o maior mártir da era cristã. Aleluia. Caramba. Né? Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito profundo. Sabe, essa emoção que ele faz, assim, cara. Eu acho lindo quando ele fala a espada de Roma lhe tosa a cabeça. Então, eu gostaria de saber como Paulo morreu bem ou certo. Se foi isso mesmo. Caraca. Amém. Dá um glória. Amém. Amém. Glória. Digita aí glória, hashtag glória, pessoal. E você, Eu Agatha? gostaria de ver o Senhor entrando após a sua morte no inferno e tomando a chave das mãos do diabo. Nossa. Eu gostaria de estar com o Senhor, não no inferno. Eu gostaria de estar ali junto com o Senhor, vendo ele tomando. Importante esse detalhe. Cara, deve ter sido incrível. Tipo assim, eu sei que às vezes pensando parece uma coisa meio assustadora, mas eu adoraria ver ele entrando e falando, agora aqui tem dono. E pegando a chave e
enfim, eu gostaria também muito de ver a sua ressurreição, mas eu gostaria de Coisa ver só, mais Agatha, isso. lembra disso da nossa Ai, regra do gente, programa. eu não lembro. Eu gostaria de ver tudo. Se fizesse em específico, então. Boa. O Nossa, Senhor caramba. entrando. Essa é inédita também. Essa é inédita também. Vila Eu acho que Não todos os lembro. convidados, por enquanto, foram. Posso fazer um inéditos. adentro rapidinho no que a Agatha falou? Ela falou sobre quando ela queria ir lá e ver Jesus tomando as chaves, né? É legal porque Lamartine Pozella, também um pregador da hora demais, ele fala que quando Jesus ele vai lá, a palavra diz que ele prega aos espíritos em prisão, né? E muitos pensam que ele prega para arrependimento. Mas a palavra grega ali é querisso. E querisso é proclamar. É como se Jesus chegasse lá, eu sou o Senhor disso aqui. Aleluia. Eu mando aqui. Querisso é proclamar, não é pregar para arrependimento. Né? Então é lindo demais. Eu gostaria muito de ver isso. Gente, deve ser algo sensacional, imagina. Sensacional. Respostas incríveis. Incríveis Foram... mesmo. Agora a gente vai para a última pergunta, Joe, do nosso podcast. Tem sido muito legal, né? Ouvir os Muito nossos legal. amigos aqui, nossos discípulos, amigos. Ah, a gente está aqui numa conversa, né? Então tá muito legal esse momento. E a última pergunta é assim. Você tem 10 segundos em um anúncio no YouTube. Pensa que todo mundo que está assistindo no YouTube agora, acabou o vídeo deles, começou aquele anúncio que não pode mudar. São 10 segundos. O que você diria para o mundo todo? Olha para a câmera ali, foca e pode dar sua declaração. Jesus Cristo. Esse, Agatha. Pode começar, Victor. Jesus. Creia em Jesus. Acredite que tudo que ele faz vai dar certo no final. E mesmo que você não entenda, permaneça. Porque ele sabe de tudo. E ele confia em você, então também confie nele. Ele conhece você e ele te conhece muito mais do que um dia você vai poder se conhecer. Confie na palavra dele. Aê! Boa. Muito boa. E você, Vitão? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se há salvação, só há salvação por um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus. Converta-se a Ele, entregue os seus caminhos a Ele, porque se tem alguém que se importa com vocês de fato, é o Senhor Jesus. Deus abençoe. Ô, Glória! Ô, Glória, dá um glória aí. Sensacional! Jesus, querido. E é nesse nível, é nesse jeito que a gente encerra o nosso podcast de hoje. Foi muito legal receber vocês. Muito obrigado, Vitão. Obrigado, Agatha. Prazer. Prazer foi nosso, né? Um prazer, não. Nossos Obrigada, amigos gente. aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Inenarrável. Foi um prazer. Então, pessoal que está assistindo a gente, já se inscreva no nosso canal aí do YouTube, ativa as notificações, curte, deixa o seu comentário e siga a gente nas redes sociais, tá bom? E é isso. É isso. Até mais, pessoal. Tchau!